Fala, moçada, tudo bem? Ó, exercício aqui envolvendo movimento uniforme, tá? Um corpo percorre uma estrada em movimento uniforme, com função horária do espaço dada por S igual a 20 menos 5 vezes T em unidades do Sistema Internacional. Determine para o móvel, aí são vários itens aqui, né? De A até F. Então vamos entender primeiro essa equação horária aqui, tá? Nós sabemos que o movimento uniforme tem uma equação horária, né? Essa equação também é chamada de equação afim, que é uma equação do primeiro grau, né? Nós temos aqui, de forma genérica, o espaço final, nós temos aqui o espaço inicial e nós temos a velocidade que multiplica o tempo. Então, numa equação pronta, nós temos aqui dois valores que são constantes, tá? São constantes a posição inicial, da onde o móvel parte, e a velocidade dele. Então, nesse caso aqui, comparando as duas equações, né, ó, espaço final, espaço inicial é 20, como está no sistema internacional é 20 metros, e a velocidade aqui é menos 5. Menos 5 no sistema internacional, metros por segundo. Tá? Entendida a equação, aí a gente vai resolver o que foi pedido. Tá? Então, no item A, ele quer saber qual é o espaço inicial. O espaço inicial nós já descobrimos aqui que é 20. Se você quiser calcular o espaço inicial, você pode atribuir o tempo igual a zero. Então vai ficar menos 5 vezes 0 dá 0, então o espaço é 20. Tá? Então a letra A aqui, o espaço inicial é igual a 20 metros. Certo? B, velocidade escalar. Quando nós fizemos a comparação aqui, nós já descobrimos o valor da velocidade. Então a velocidade escalar, que é um valor constante também, é de menos 5 metros por segundo. Letra C. Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Lembrando, progressivo é o movimento de um móvel que anda no sentido positivo da trajetória, né? Se nós colocarmos aqui uma orientação para a direita como positivo e o móvel se deslocar para a direita, então ele tem uma velocidade positiva. Se ele se deslocar para a esquerda, ele tem uma velocidade negativa. Tá? Quando ele tem velocidade positiva, o espaço dele sempre cresce. Quando ele tem velocidade negativa, o espaço dele sempre diminui. Nesse caso aqui, a velocidade é negativa. Então, o movimento aqui, ele é retrógrado. Movimento retrógrado. Ok? Tranquilo, gente? Letra D, o espaço para t igual a 6. Então agora eu vou resolver aqui embaixo, que a gente vai precisar fazer um cálculo, né? Eu tenho a equação, que é S igual a 20 menos 5 vezes t. Ele quer saber qual é o espaço no instante 6 segundos. Então o que eu faço? Eu pego esse tempo aqui e vou substituir aqui, ó. Vai ficar S igual a 20 menos 5 vezes 6. S vai ser igual a 20 menos 6 vezes 5 dá 30, né? Então a posição dele no instante 6 segundos vai ser de menos 10 metros. Correto? Essa é a letra D, né? Então vamos para a letra E agora. O instante em que passa pela origem dos espaços. Essa é uma pergunta que cai muito, né? O instante, então ele está perguntando qual é o tempo em que ele passa pela origem dos espaços. A origem dos espaços é o valor para qual o espaço é igual a zero. Certo? Sempre que perguntar a origem dos espaços, não é da onde partiu o móvel, mas sim o espaço igual a zero. Pode ser que, coincidentemente, o móvel parta dessa posição. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente pega a equação, né, S igual a 20 menos 5 vezes t, e aqui a gente atribui o valor do espaço
como zero, o espaço final. Então vai ficar 0 igual a 20 menos 5 vezes t. Vou passar esse menos 5t para a esquerda. Então vai ficar positivo, né? 5 vezes t igual a 20. Então nós temos que t vai ser igual a 20 dividido por 5. Correto? Então o t vai ser igual a 20 dividido por 5 dá 4 segundos. E a letra F, o instante em que ele passa por S igual a menos 20 metros. É o mesmo procedimento. Ele quer saber o instante em que o móvel passa na posição menos 20 metros. Então, na realidade, agora, a posição final dele, né, vai ser menos 20. Então, eu vou pegar essa mesma equação e vou substituir no lugar do espaço final, menos 20. Então, vai ficar menos 20 igual a 20 menos 5 vezes t. Então, fica menos 20 igual a menos 5 vezes t. Menos 20 dá menos 40, né? Menos 40 igual a menos 5 vezes t. Então, aqui nós temos que menos 40 dividido por menos 5 vai ser igual a t. Então, o instante em que ele passa pela posição menos 20 vai ser o instante de 8 segundos. Tranquilo, gente? 8 segundos. Fácil, né? A gente só tem que refazer, né? Até que o negócio fique muito mais fácil. Tudo bem? Dois amigos, Marcos e Pedro, estão às margens de um lago no ponto A. Então, Marcos e Pedro estão às margens no ponto A. Então, vou colocar aqui, ó, M de Marcos e P de Pedro. Os dois estão aqui, ó, nesse ponto A. Marcos supõe que chegará mais rápido se nadar direto do ponto A ao ponto C. Então, eles estão aqui no A e querem vir até o ponto C. Então, Marcos quer vir direto, vem de A até o ponto C. Enquanto Pedro supõe que seria mais rápido correr do ponto A até o ponto B e depois, né, nadar do ponto B ao ponto C. Tá? Bom, considere que a distância entre os pontos AC, distância AC, seja 50 metros. Então, aqui nós temos 50 metros. Que a distância entre A e B seja 30 metros. Então, aqui nós temos 30 metros. Que a distância BC seja de 40 metros. Então, de B até C, 40 metros. Tá? Então, Marcos vai nadar 50 metros. Né? Pedro vai correr de A até B e depois vai nadar de B até C. Correto? Então vamos lá, vamos ver só se... Considerando que a distância entre os pontos A e C seja 50 metros, que a distância entre A e B seja 30 metros, que a distância entre B e C seja 40 metros, que Marcos e Pedro nadem com velocidade média de 1 metro por segundo. Então, velocidade de Marcos é igual à velocidade de Pedro, que é de 1 metro por segundo. Isso aqui é nadando, tá? Nadando. E que Pedro corra com velocidade média de 3 metros por segundo. Então, o Pedro corre daqui para cá. Né? O Pedro vem daqui para cá com velocidade de 3 metros por segundo. Tá? A velocidade de Pedro correndo. Tá? Pedro correndo. Ao realizar a travessia, partindo no mesmo instante, então aí ele faz algumas afirmações. Então vamos ver primeiramente quanto que Marcos vai gastar para sair do ponto A e chegar no ponto C. Tá?
Então vamos montar aqui uma equação do espaço, do movimento uniforme, tá? E aqui nós vamos pegar os dados de Marcos. Então, considerando que nesse ponto A aqui, né, a posição inicial é 0, tá? E no ponto C, vindo por aqui, a posição final é 50. Então nós vamos ter aqui 50 igual a 0 mais velocidade de Marcos é 1 vezes t. Correto? 1 vezes t. Deixa eu só ajustar aqui. 1 vezes t. Bom, então o que nós vamos ter aqui? 50 vai ser igual a t. Então, o tempo que Marcos demora para chegar lá no ponto C é de 50 segundos. 50 segundos. Então, agora a gente vai verificar como é que vai ser o tempo que Pedro vai desenvolver aqui para verificar qual alternativa ali melhor se encaixa no resultado, tá? Então vamos pegar agora, primeiramente, Pedro correndo de A até B, tá? Então Pedro correndo de A até B. Esse é o primeiro dado que a gente vai pegar em termos de tempo, tá? Então vamos montar uma equação também para o Pedro, nessa situação, tá? Uma equação do primeiro grau também, movimento uniforme, né? Então nós vamos considerar posição inicial para Pedro, no momento que ele sai correndo também, como 0. E quando ele chega no ponto B, a posição vai ser 30, tá? 30. Então eu tenho aqui S, que é 30, igual espaço inicial, que é 0, mais velocidade de que ele está correndo, 3. Então eu tenho aqui que 30 é igual a 3 vezes t. Então 30 dividido por 3, ele vai gastar aí nessa corrida aí, 10 segundos, tá? 10 segundos. Agora nós vamos pegar o Pedro saindo do ponto B e indo para o ponto C. Então agora é o Pedro nadando, tá? Vamos pegar os dados deles nesse percurso nadando. Então vou montar uma equação também do espaço do movimento uniforme e vou substituir os dados dessa nova caminhada aqui, da onde ele vai nadar, tá? Então agora eu considero o espaço inicial aqui do Pedro como 0, tá? E o espaço final dele passa a ser 40. Estou falando agora desse trecho aqui, ó. Certo? Então vai ser espaço final 40 igual espaço inicial 0 mais a velocidade dele nadando é 1 vezes t. Então aqui nós vamos ter que 40 é igual a t. Então o tempo gasto por Pedro vai ser de 40 segundos. 40 segundos. Então quanto que Pedro gasta no total? Total que Pedro gastou nesse percurso, né? Tempo total vai ser 10 segundos no primeiro trecho, mais 40 segundos no segundo trecho. Então, Pedro, ele vai gastar 50 segundos, né? 50 segundos. Tempo total de Pedro vai ser 50 segundos. E agora a gente vai ver aqui qual alternativa que melhor se enquadra aqui, né? Ou seja, eles vão chegar juntos, né? Vão chegar ao mesmo tempo. Não vai ter diferença, né? Qual a alternativa que se enquadra aí? Marcos chega ao barco 1 segundo antes, não. Meio segundo antes, não.
Pedro chega ao barco 1 segundo antes, não, meio segundo antes. Pedro e Marcos chegam juntos. Alternativa E. Duas partículas A e B possuem movimentos uniformes com velocidades respectivamente iguais a 60 km por hora e 40 km por hora. No instante t igual a zero, as partículas estão nas posições indicadas na figura. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos duas partículas, A e B, certo? Elas possuem as suas velocidades, né? Então, respectivamente, então, a velocidade da partícula A, vou chamar de VA, é igual a 60 km por hora. Está aqui, ó. E a velocidade da partícula B é de 40 km por hora, certo? Aqui também, ó. No instante t igual a zero, instante inicial, as partículas estão na posição indicada, né? Então, o que nós temos aqui? Uma distância entre a partícula A e a partícula B é de 200 metros, ou desculpa, 200 quilômetros, certo? A distância entre a partícula A e a partícula B, 200 quilômetros. Determine o instante do encontro. Então, nós temos duas situações aqui. Na situação A, eu vou colocar aqui como situação A. O que nós temos aqui? Partícula A e partícula B, né? A e B. Ambas se movem para a direita. Então eu tenho aqui partícula A se movendo para a direita, VA igual a 60 km por hora. Partícula B se movendo para a direita, velocidade, né, da partícula B, 40 km por hora. Correto? Então ele quer saber o instante do encontro. Instante do encontro. Então, gente, toda vez que nós tivermos dois móveis em movimento uniforme, e eles vão se encontrar em algum momento, então a gente vai sempre começar assim, ó. Se eles vão se encontrar, é porque a posição final do A é igual à posição final do B. Isso aqui é característica de encontro. Isso aqui quer dizer que os corpos estão o quê? No mesmo lugar, na mesma posição. Entenderam? Então, sempre que tiver encontro, eu vou trabalhar com essa relação, ó, SA igual a SB. Certo? Então, o que eu faço aqui? Então, eu vou montar uma equação horária, os dois, tanto A como B, uma equação horária do movimento uniforme, uma equação horária do primeiro grau. Então, vamos começar pelo móvel A, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que ajustar aqui, né? Se os dois andam para a direita, nós temos aqui uma situação em que eu vou adotar como lado positivo, né, progressivo para a direita. Nós temos então aqui o móvel A na posição que eu vou colocar como posição 0, tá? E o móvel B vai estar numa outra posição, que é a posição que 200 quilômetros. Essa é a posição dele. Os dois andam para a direita, né? Então, ó, tanto o móvel A tem VA para a direita, tanto o móvel B tem VB para a direita. Então, os dois andam no movimento progressivo. Então, nós vamos montar uma equação desse tipo, né? Equação do movimento uniforme para A e uma para B. Então, ó, posição de A. Posição final de A vai ser a posição inicial de A. Onde que o A está? No 0. Mais posição, velocidade de A. Qual que é a velocidade de A? 60.
vezes t. Então, nós temos aqui uma equação SA igual a 60t. Essa equação é a equação do móvel A nesse percurso, né? Considerando que os dois caminhem para a direita. Correto, gente? Vamos fazer agora para o móvel B. Então, ó, posição do móvel B vai ser igual. Qual é a posição inicial dele? 200. Mais, qual a velocidade do B? 40. Para a direita, positiva, 40t. Então, nós temos agora as duas equações, tanto para A como para B, caminhando os dois para a direita, né? Como o móvel que está atrás, que é o A, tem velocidade maior que o do B, vai haver o quê? Um encontro. Certo? Se vai haver um encontro, então a gente parte disso aqui, ó. SA igual a SB. Quem que é SA? SA é 60t. Igual SB. Quem é SB? SB é 200 mais 40 vezes t. Correto, gente? Agora é só desenvolver aqui, né? Vou passar os 40t para a esquerda, então vai ficar 60t menos 40t igual a 200. Bom, 60t menos 40t vai dar 20t. Isso é igual a 200. Então, o tempo de encontro vai ser igual a 200 dividido por 20. Então, os dois caminhando para a direita, né? Os dois caminhando para a direita. O tempo para que ocorra um encontro é 200 dividido por 20, vai dar 10 km por hora, é a velocidade. O espaço é quilômetros, então o tempo é em horas. Então, nós temos aí que o tempo de encontro vai ser igual a 10 horas. Tranquilo? Isso foi a parte A, né? Vamos agora para a parte B, tá? Vou começar a ver aqui, ó. O que nós temos na parte B? Se as partículas se movem para a direita, a partícula A se move para a direita e a partícula B se move para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui novamente. Então, tem aqui a distância entre eles, né? Aqui está a partícula A. Aqui está a partícula B. Né? A partícula A se move para a direita. Com VA igual a 60 km por hora. Certo? E aqui eu tenho quem? Tenho VB, que se move para a esquerda com velocidade de 40 km por hora. Então, nessa situação, lembrando que a distância entre eles aqui é de 200 km, né? Qual vai ser o instante do encontro? Bom, então nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. SA é igual a SB. SA igual a SB. Essa aqui é uma condição de encontro, né? Sempre que os móveis forem se encontrar, o espaço deles, o espaço final, serão iguais. Correto? Então vamos lá, começando pelo SA. Deixa eu só mudar aqui. Começando pelo SA, né? Vamos lá. SA é igual. Qual é a posição inicial do A? Posição inicial, considerando que a distância entre os dois é 200, então aqui vai ser 0. SA é 0 mais, ele anda para a direita, né? Velocidade dele vezes tempo. Então aqui nós temos a equação do móvel A,
que vai ser igual a 60 vezes t. Certo ou não? Dúvida, gente? Tem que ficar claro isso aí, hein? Vamos pegar agora o móvel B. O que acontece com o móvel B? O móvel B, ele anda para a esquerda. Ele anda para a esquerda. Então a gente vai ter que montar uma equação dessa aqui para ele também, ó. Né? Então vai ser assim, SB igual. Qual é o espaço inicial de B? Bom, se ele parte daqui e a distância do A para o B é 200, então o espaço inicial dele será 200. Mais, qual que é a velocidade de B? Aí vem a diferença agora, hein? Se o móvel B anda para a esquerda, e para a esquerda o espaço diminui, então a velocidade dele será negativa. Ele está em movimento retrógrado. Então vai ser menos 40, que multiplica o tempo. Então SB vai ser igual a 200 menos 40 vezes t. Então agora a gente acabou de montar a equação para o móvel B para a situação B, né? Ele anda para a esquerda agora. Então como é que vai ficar agora? Bom, a gente parte do princípio que se vai haver um encontro, né? SA é igual a SB, né? Que é isso aqui, ó. SA igual a SB. Quem é o SA? 60 vezes T. Igual. Quem é o SB? Vai ser 200 menos 40t. Certo, gente? Continuando aqui, ó. 60t, vou pegar esse menos 40t e passar para a esquerda. Então vai ficar 60t mais 40t igual a 200. 60 mais 40 dá 100t. 100t é igual a 200. Então nós teremos que t vai ser igual a 200 sobre 100. Então o tempo para que ocorra o encontro aqui vai ser de 2 horas. Tranquilo? A gente precisa sempre refazer esses exercícios, tá? Para ficar bem claro, tá, gente? Tranquilo, né? Certo? Dois trens, A e B, de 250 metros de comprimento cada, percorrem trajetórias paralelas com velocidades respectivamente iguais a 15 metros por segundo e 10 metros por segundo. Então o trem A tem velocidade de 15, o trem B tem velocidade de 10. Os dois têm o mesmo comprimento, 250 metros. Determine, na letra A, o tempo que o trem B leva para passar por uma ponte de 200 metros. Então vamos fazer aqui uma ilustração para a gente entender, né? O que nós temos aqui? Essa primeira parte aqui, ó, é o início da ultrapassagem do trem. Tá? Então ele chegou do lado esquerdo da ponte e vai ultrapassar a ponte. Aí no final a gente vai ter isso aqui, ó. O trem B está lá na frente. Então o que é importante a gente entender aqui é que a gente vai ter que marcar um posicionamento do trem, né? Um local do trem que vai identificar para a gente quando é que houve a ultrapassagem. Então olha aqui, ó. Início da ultrapassagem, certo? Início da ultrapassagem. E aqui nós temos ele vai iniciar a ultrapassagem a 250 metros, que é no momento que a frente dele encosta na ponte, né? E vai terminar essa ultrapassagem quando essa parte dele estiver aqui do outro lado da ponte já. Então isso caracteriza aí a ultrapassagem. Então aqui nós temos no início, né, a equação do primeiro grau do movimento uniforme, né? Estou falando só do trem B, por isso eu vou montar uma equação para ele. E aqui eu tenho o término. Então o que nós temos aqui? Posição inicial do móvel B,
e aqui vai ser a posição final do móvel B. Então eu vou substituir isso na equação. Então, ó, SB 450, que é o final da ultrapassagem, tá? No início, esse espaço inicial de B no início é 0, e a velocidade de B é 10 vezes t. Então, 450 igual a 10t, 450 dividido por 10, então nós temos aqui que o tempo para o trem ultrapassar essa ponte é de 45 segundos. 45 segundos, correto? Vamos para a letra B? A letra B, o que ele fala? O tempo que o trem A leva para ultrapassar o trem B quando se deslocarem no mesmo sentido. Então, a ilustração mostrando aí uma vista de cima, né, desses trens. Nós temos aqui a velocidade do A, que é 15 metros por segundo para a direita, a velocidade do B, 10 metros por segundo para a direita também. Colocamos aqui uma orientação, né, uma reta, para posicionarmos os dois trens, correto? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, ó, início da ultrapassagem aqui, ó, o A é mais rápido, né? Então ele vai alcançando o B e vai ultrapassar o B. Então, o início da ultrapassagem, a posição inicial do A é 0, tá? Quando que eu sei que termina a ultrapassagem? Quando esse pontinho aqui estiver na frente do B. Então, esse ponto aqui vai ser o quê? A posição inicial do B. Porque nós não vamos trabalhar com o trem inteiro. É um ponto do trem que vai indicar, que a gente vai poder visualizar e identificar o momento da ultrapassagem. Na situação que eu tenho agora aqui, eu tenho o início da ultrapassagem. Quando que vai terminar a ultrapassagem? Quando esse pontinho vermelho aqui estiver na frente desse trem B. Correto? Então vamos dar sequência aqui, ó. Então, início da ultrapassagem, posição inicial do A é 0, posição inicial do B vai ser 500. Nós vamos pegar esse ponto do trem, tá? Quando esse SA aqui estiver do lado desse SB aqui, é o final da ultrapassagem, certo? Então vamos montar uma equação para cada um deles, né? Para o móvel A, SA igual ao espaço inicial de A mais velocidade de A vezes T. Então, SA vai ser igual, posição inicial do A é 0, mais 15t. Então, SA igual a 15t. No móvel B, né, SB é igual a posição inicial de B mais velocidade de B vezes tempo. Então, ó, SB vai ser igual, posição inicial do B, 500. Então, tá aqui, ó, mais 10t. Então, montamos as duas equações. Agora, quando eu tenho a ultrapassagem, é no momento que a posição final do A se iguala à posição final do B. Eles vão estar juntos. Ó, SA igual a SB. Quando esse SA, que é o espaço final do A, estiver do lado do SB, é o momento em que esse trem vai estar aqui na frente desse, com essa parte de trás ao lado dessa parte da frente do outro trem. Então a gente vai igualar essas duas equações, tá? SA é 15t, então está aqui, ó, 15t. SB é 500 mais 10t, então é igual a 500 mais 10t. Vamos isolar o tempo, né? Isolando o tempo, nós temos que 15t menos 10t é igual a 500. Então eu passei esse 10 positivo para a esquerda, ele ficou negativo, certo? De modo que 15 menos 10 vai dar 5, né? 5t é igual a 500. 500 dividido por 5 vai ser o tempo necessário para que ocorra a ultrapassagem. Então aqui nós temos que o tempo para essa ultrapassagem, letra B, é de 100 segundos. Tudo bem, gente? Esse exercício aqui é legal, porque ele é um modelo para a gente treinar, né, essa questão da ultrapassagem, né? E é bastante cobrado isso aí. Certo? Vamos para a letra C. Letra C. Na letra C, o que acontece? Os dois trens estão lado a lado, muito parecido com isso, com uma diferença. Né? O A anda para a direita e o B anda para a esquerda. Isso faz diferença, hein? Isso faz diferença, tá? Vamos ver então como é que vai ficar.
Se o A anda para a direita, eu considero andar para a direita como sentido positivo da trajetória, a velocidade dele é positiva. O B andando para a esquerda, ele passa a ter uma velocidade negativa, ele vai no sentido contrário da trajetória, certo? Sentido contrário. Então vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Então eu coloquei aí a reta, né? Mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu estou fazendo aqui embaixo, certo? Então muita coisa aqui vai ficar bem parecido, ó. Posição inicial aí do A é 0, assim como era aqui também, né? Posição inicial do B aqui é 500, assim como era aqui também, tá? Se vai haver, se eles vão cruzar, o final do cruzamento é justamente quando esse ponto aqui ficar do lado desse ponto aqui, certo? Como eles estão andando no sentido um contra o outro, muito provavelmente esse tempo aqui deve ser menor que o tempo anterior, porque vai ser mais rápido, né? Vai ser mais rápido isso aí. Então eu tenho aqui SA igual a SB, da mesma forma que eu fiz aqui em cima. SA ficou, posição inicial de A é 0, velocidade é 15. E no B, o que mudou no B? Mudou o sinal da velocidade, ó. Né? Como ele anda para a esquerda, a velocidade aí vai ser negativa. Correto, gente? Negativa. Então vamos agora igualar as equações, né? Ó, SA igual a SB. Então 15t vai ser igual a 500 menos 10t. Isolei, passei o 10t negativo para a esquerda, ficou positivo. 15t mais 10t é igual a 500, né? 15 mais 10 vai dar 25, né? Então 25t igual a 500. T vai ser 500 sobre 25, então t é igual a 20 segundos. Então a ultrapassagem aí, nesse caso, fica mais rápida, porque vai um de encontro com o outro, né? A velocidade relativa aí é bem maior, né? É a soma das velocidades. Tudo bem, gente? Ficou fácil? Tranquilo? Entenderam? Refaçam o exercício, tá? Leiam e refaçam.